Fê, Diga. conexões e interconexões são a forma que a gente tem para identificar os problemas reais, para entender como esses problemas afetam as pessoas, para a gente apontar as soluções adequadas. Sabia disso? Sim, pensa bem, é exatamente isso que a gente tenta trazer aqui no Para e Ponto a cada semana, certo? Isso aí. E tem mais. A convidada de hoje vai mostrar que essa conexão e essa interconexão tem tudo a ver e está muito próxima da gente. Vamos embora nessa? Bora? Bora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram, né, Flavião? Tudo em paz? Bem, e você? Tudo jóia. Vamos que vamos para mais uma. Mas antes, olha aí, ó. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Sim, isso é muito importante para a gente. Continuar levando essa mensagem muito bacana aí de transformação todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Então se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, espalha geral, dê o seu like, compartilha. Falei tudo ou não? Tudo. Então tá bom. Então vamos logo para o nosso papo de hoje, junto com vocês, é claro. Um papo que nos inspira muito, porque temos mais uma super jovem aqui, que já está super engajada nesse mundo do meio ambiente, nesse mundo da transformação social, no mundo da sustentabilidade. E ela vai contar tudo que ela já tem de experiência em tão pouco tempo de vida. E que bacana que é isso, né? E eu tô falando dela, da Jazara Oná. Tudo bem, Jazara? Oi, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que você tem que começar explicando pra gente a origem do seu nome, né? Que acho que o pessoal tá ouvindo lá e acho que é uma gringa entrevistada. Mas não, né? Você é aqui mesmo de São Paulo. Conta pra gente. Sim, sou paulistana. Meu pai também é paulistano. Minha mãe é maranhense. Então, assim, minha família é toda brasileira. Mas meu pai quis resgatar um pouquinho dessa ancestralidade e escolheu meu nome Yorubá. Já vem de Deus, Zara vem de princesa, então fica princesa santificada. Olha. Johari, bem parecido, Joiahara, pérola. E Oná, fogo. Então, assim, é muito especial pra mim o meu nome, porque me lembra que me inspiravam e criaram com muito amor e carinho, sabe? Que demais. Demais, parece que é um nome já que era predestinado para fazer Exatamente. coisas boas aqui na Terra, né, Jazara? Então conta pra gente como começou essa sua trajetória, né? Como que foi de repente ali a sua infância, né? Conta para quem está te conhecendo agora onde que você cresceu aqui em São Paulo e como que você começou a entender o seu papel, o seu lugar aqui no mundo, né? Como ativista social e de meio ambiente. Bom, atualmente eu moro em Jardim São Carlos, mas eu nasci e cresci no Jardim Pantanal, uma comunidade da Zona Leste de São Paulo. Por que lá? Porque lá na década de 80, a minha avó e o meu avô vieram para cá, para São Paulo, vieram do Maranhão para cá, para São Paulo, com quase 12 filhos. E aí eles chegaram aqui, 7 meninas Marias, inclusive. Nossa. E compraram um terreno por R$11 no extremo leste de São Paulo. Aí eles construíram uma casa lá para a família e tudo mais. Meu avô conseguiu um trabalho aqui em São Paulo. E aí, depois de muito tempo, a minha mãe continuou morando com a minha avó, eu nasci. E eu nasci nessa comunidade chamada Pantanal. Só que esse Pantanal é só um apelido. O nome dela de verdade é União de Vila Nova. Mas por que Pantanal, Jazzer? Porque alaga. Então, assim, não é por causa dos tucanos, da fauna, nada disso. Quem me dera fosse, porque se situa no meio do bioma Pantanal ou qualquer coisa Sim. do tipo, mas não, é por conta de uma realidade muito triste. Lembro de crescer no meio do barro, brincando no meio da terra, assim, aí quando chovia um lamaçal, e aí, infelizmente, cresci com medo da chuva, né, por conta da realidade. Mas é isso, gente. Você não mora mais no Jardim Pantanal? Não, Você eu me mora no Jardim São mudei. Minha mãe casou e aí se separou. E aí ano passado, finalzinho do ano passado, a gente se mudou pro Jardim São Carlos, que é uma comunidade também do extremo leste, vizinha do Jardim Pantanal. Então, Só para o pessoal que... Tem gente que assiste a gente de vários lugares, não só de São Paulo. Então, só para o pessoal ter uma noção do tamanho dessa história que a gente está falando, a gente grava aqui na Grande São Paulo, no extremo oeste de São Paulo, já fora de São Paulo, numa outra cidade. E você, o Jardim Pantanal, o Jardim São Carlos, são no extremo leste de São Paulo. É uma distância mais ou menos de 50 quilômetros. Né? Em alguns lugares a gente atravessa o estado. Se for, né, dentro da cidade de São Paulo, a gente tem essa distância.
E o Jardim Pantanal que você falou é uma comunidade que se iniciou lá na década de 80. Não é isso? E tem, hoje o quê? 40 mil pessoas. Você estava falando pra gente, né? 40 mil pessoas. E Diazara, eu vejo, quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa, a gente vê muito preconceito e muita história e fala assim, poxa, mas também tá num lugar que alaga, ocupou a várzea do rio, por que foi morar lá? Então, vou fazer uma pergunta até de uma forma meio jocosa para você, com uma certa ironia, mas por que a sua família escolheu morar no Jardim Pantanal? Por que não foi morar em outro lugar? Qual foi o motivo dessa história? Como é que nasceu tudo isso? Como é que se originou tudo isso? Bom, os meus avós chegaram lá no Pantanal quando eram pouquíssimas famílias, tanto que ela comprou por um valor bem baratinho, assim, R$11. É inacreditável ouvir isso, né? R$11. Mas que na época era um valor muito simbólico, sabe? Principalmente para uma família muito pobre. Então, eles vieram do Maranhão com a intenção de arrumar um trabalho e ter uma condição melhor de vida. Ou seja, por uma questão de classe, por uma questão de pobreza. Então, não tinha opção, né? Não tinha opção. Exatamente isso. Não tinha opção de ir para um lugar mais perto do centro da cidade, onde haviam os trabalhos, que era muito caro. Mas tinha um terreno de R$11, um lugar perto da várzea do Rio Tietê, que poderia ser a casa de uma família com 12 filhos. Então, a minha avó e o meu avô foram para essa casa, para esse lugar, para esse terreno, na verdade, construíram de madeira, depois foi tijolo, agora é uma casinha de 2 andares, bem pequenininha, mas é uma casinha bonitinha. Quantas pessoas morando mesmo? Eram 12 filhos. 12, olha depois se tornou 16, 14, 15, por aí. Tá. Aumentou. Muita gente, né? Muita gente. Mas aí se tornou essa casinha, foi casa de muitas famílias, né? Porque todos os meus tios tiveram uma família, tem uma família. E se tornou a minha casa também. Hoje, ou seja, não só essa questão da casa, do acolhimento, mas essa questão da realidade, das enchentes e toda a problemática periférica passou também de geração em geração para da minha família. Então, acho que é porque não havia opção, sabe? Então, não tinha opção. Quando a gente fala da questão de ter oportunidades, passa por aí, né? Passa. Você ter a opção de escolher onde você quer morar, o que você quer fazer. Até porque agora você está atingindo lugares que talvez você não imaginasse que fosse atingir, né? Do Jardim Pantanal para a universidade, que você está agora, da universidade para o Egito. Enfim, conta um pouquinho aqui quais são os caminhos que você está trilhando desde o Jardim Pantanal, para a gente entender um pouquinho. Não, e acho que é importante, contando, claro, os desafios que foram, né? Você construir, né? Você estudar, né? Ter essa firmeza de se dedicar aos estudos desde o início até chegar à faculdade, e desde quando você se entendeu como ativista, né? Tendo o ativismo como uma missão. Boa pergunta. Assim, eu cresci nesse lugar, no caso o Pantanal, e eu cresci dentro de um lugar de muita luta, né? Eu sempre cresci vendo a luta das minhas tias, a luta da minha avó, a luta da minha família, de colocar comida no prato, de trabalhar para ter o que jantar hoje à noite e almoçar amanhã de manhã. Então, eu crescendo nesse espaço de luta, sabe, me motivou bastante a ser uma pessoa que corre atrás das coisas para fazer acontecer. Eu entrei na faculdade, mas a minha mãe não terminou os estudos, a minha avó nem mesmo teve acesso à educação, então isso se tornou algo muito significativo, sabe, chegar até aqui, depois da minha trajetória, da minha história de vida. E, assim, eu cresci, né, vendo pessoas passando por enchente, perdendo isso, perdendo aquilo, tendo medo da chuva, e sei lá o que. Nossa, assim, cresci no meio dessa realidade, estudando em um lugar que não havia professor, que não havia aula, que havia só 2 aulas por dia, quando na verdade eram para ter 6. Então, estando dentro dessa realidade, né, pra mim era algo muito comum, assim. Pra mim todo mundo passava por isso, era uma coisa comum. E pra mim eu tinha esse pensamento bem fechado também de que, tipo, nasci aqui, tô crescendo aqui,
acho que eu vou morrer aqui também, tipo, muito isso, sabe? Mas os meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, sempre me incentivaram muito a ler, sempre me incentivaram muito a estar na escola, ir pra escola, e aí ser o melhor que eu pudesse ser dentro do ambiente estudantil. E o meu pai, quando eu era pequenininha, assim, acho que ele nem lembra desse dia, mas ele tem uma tatuagem de um símbolo Adrinca chamado Niaonin, que significa quem não sabe pode aprender, que é um valor educacional muito importante para ele e que se tornou muito importante para mim quando ele me contou o significado. Falei, nossa, para ele tatuar isso no braço deve ser muito importante. Eu era bem pequenininha, mas eu lembro muito. E isso cresceu na minha cabeça, sabe? Fiquei sempre, nunca me esqueci disso. Então, hoje em dia é um valor que eu levo comigo também. E aí, um momento eu falei assim, não quero mais estudar só aqui, quero estudar mais outras questões também. Sim. E aí foi quando eu comecei a estudar meio ambiente na ETEC Getúlio Vargas. Fica muito longe da minha casa, fica tipo 1h40 de caminho. Estudava de manhãzinha? Como que era o Então, eu estudava de manhãzinha no ensino médio e à noite eu fazia esse curso técnico. Puxa. Então às vezes tinha dias assim que eu saía do curso técnico 10 horas, que é o horário que acabava a aula, e eu chegava meia-noite em casa. Então assim, pegava ônibus, aí depois pegava metrô, e depois pegava isso. E aí eu percebi que isso era uma dificuldade que nem todo mundo tinha. Não só essa questão de transporte, mas a questão de como ser afetado pela chuva, por exemplo, das enchentes, das questões de onde essas pessoas viviam. Não era todo mundo que passava pela mesma questão que eu passava e passo e passei. E aí foi quando eu comecei a entender que a minha realidade é diferente de muitas pessoas e que eu podia fazer um pouquinho de mudança, sabe? Que eu tinha esse potencial. Então, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, eu ainda também me via muito nesse lugar de, tipo, não posso fazer muita coisa, meu Deus, eu quero mudar, mas como que eu faço a diferença? E aí eu fiz uma arrecadação de alimentos para minha comunidade que tinha acabado de passar por uma enchente muito feia que a gente tinha passado. Muita gente tinha perdido comida, perdido casa, perdido muita coisa. E aí eu fui mandando e-mail para um monte de restaurante. E aí só um me respondeu e falou que podia ajudar. E aí a gente fez essa arrecadação em conjunto e conseguiu arrecadar para 167 famílias. Então foi assim, foi uma ação que serviu não só para impactar a minha comunidade, porque a gente tem muito esse valor de troca, de eu ajudo, você me ajuda, mas também para mim enquanto indivíduo, sabe? De pensar, poxa, não sou pequena demais para fazer uma diferença. Então acho que foi aí que me despertou, que fez eu querer estudar longe para ter acesso a uma boa educação, porque infelizmente isso acontece, né? Se eu quisesse ter um acesso a uma educação de qualidade, eu teria que ir fora da periferia. E me despertou para muitas coisas, assim, falar de Azora você pode. Então, foi um momento muito importante. E daí como que você foi se conectando, né? Tipo, agora eu entendi que esse é o meu lugar aqui. Como que você foi se conectando às pessoas, aos lugares, né? Conta pra gente agora essa segunda parte, digamos assim, até como o Flávio adiantou aqui, até chegar no Egito, né? Que explica que não foi para ver as pirâmides, ela vai explicar aqui pra gente por que ela foi lá, mas como que foi então que você foi construído já mais madura e fazendo essas conexões até chegar a esse nível de relevância tão jovem? Bom, desde novinha já fui realizando ações em escolas, né? Levando palestras na minha escola sobre educação ambiental. Fui agindo dentro da minha comunidade, desde a arrecadação de alimentos, a talvez a limpeza de uma praça, revitalização de praça, essas pequenas ações de local. Mas aí eu comecei a perceber que se eu quisesse fazer uma mudança maior, se eu quisesse trazer um impacto maior, eu tinha que estar em espaços maiores. Mas ao mesmo tempo eu não me via nesses espaços. Não me via no espaço político, não me via no espaço de liderança, não me via no espaço de discussão. Então, foi uma barreira muito difícil para mim enfrentar para chegar nesses espaços. E quando eu comecei a entrar nesses lugares, e aí ir para algumas conferências, e aí entender um pouquinho mais de política, entender mais de políticas públicas, e que estando nesses espaços eu consigo trazer impacto
pro local, pra comunidade, que aí eu fui começando a engajar mais com projetos maiores, com ações de educação ambiental e conscientização maiores, e aí foi entrando mais, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa de muito aos poucos, até que eu cheguei na Educomunicação, que é vídeos para redes sociais, artigos e tudo mais que eu produzo para as redes, e passar a mensagem para as pessoas, não só dentro da sala de aula da escola, não só no bairro, não só com ações, mas a partir das telinhas, mostrar para as pessoas o que é a crise climática, o que está acontecendo. Então, eu comecei a trazer isso de uma linguagem mais clara para a população, sabe? De uma maneira diferente, e alcançar pessoas de todos os lugares, né? Isso que é muito bacana. E aí, ano passado, eu tava, e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ela vai rolar esse ano e ela vai falar sobre muita coisa importante. Uma dessas coisas importantes, por exemplo, acordo de perdas e danos. Sim. E várias outras questões que eles vão abordar. Quem é que vai estar nesse espaço discutindo sobre isso? Quem é que vai estar lá para cutucar e falar assim, lá na minha comunidade a gente está passando por isso, e é por isso que a gente precisa disso, sabe? Então, eu comecei a ir atrás de recursos, credenciamento para chegar na COP27 e levar a minha comunidade a partir de mim, sabe? E aí foi assim que eu cheguei no Egito, na COP27. Foi um ambiente, assim, uma completa loucura, se eu pudesse definir em uma palavra, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, boa e ruim, sabe? Mais ruim do que boa, mas acaba sendo uma loucura e uma coisa que não me arrependo nem um pouquinho. Boa? Mais ruim do que boa. O que? Experiência lá? Sim. Por quê? Porque, assim, a sociedade civil, quando ela vai para a Conferência das Nações Unidas, ela não está indo como uma liderança política ou algo do tipo. Ela tá indo como sociedade civil, ativista, sabe? E o corpo do ativista, ele é oprimido, assim, desde a hora que a gente tenta um financiamento para ir, desde a hora que a gente tenta conseguir uma credencial, ao momento que a gente tá lá dentro, tentando participar de uma reunião, tentando fazer um networking, tentando conversar, ou conhecendo espaços com os olhares que a gente recebe. Então, foi uma experiência mais ruim do que boa também, porque eles continuaram empurrando com a barriga. Inclusive, esse ano tem muita coisa que eu espero que vá acontecer por conta da COP passada. E, enfim, acho que essa experiência foi muito mais ruim do que boa por conta disso, sabe? A gente vai... Enquanto sociedade civil, a gente vai muito apertado, tipo, na questão financeira, a gente vai muito exausto, porque a gente trabalha muito já para chegar lá, e quando chegar lá tem que trabalhar mais ainda, porque, é artigo para fazer, é reunião para acompanhar, sei lá o que, isso e aquilo. Então, assim, a gente tem a nossa cabeça muito exausta, sabe? Fica muito exausta essa situação, e isso é algo que não acontece com uma liderança, com um homem branco cis, por exemplo, que consegue até mesmo se autofinanciar para chegar lá, ou às vezes só chega lá no mesmo dia, no dia seguinte já vai embora, sabe? A gente tá lá para um trabalho muito maior que isso, porque também não é só uma carga profissional ou ativística, é uma causa muito pessoal e emocional também, porque a gente tá levando a nossa experiência de vida, as nossas dores, e algo que precisa ser mudado dentro do lugar que a gente nasceu, dentro da nossa comunidade, do nosso local. Então, eu acho que foi mais ruim do que boa por conta desse peso que vem na nossa cabeça, desse cansaço que vem no nosso corpo. Acho que a gente, como sociedade civil e ativista, devia ser mais respeitado nesses espaços, mais sabe? Mais privilegiado, né? Então acaba sendo um evento para os engravatados lá, né? Exatamente, exatamente. Parece que eles fazem de tudo pra gente não chegar lá. Entendi. Do momento que a gente tenta ir ao momento que a gente chega lá, a gente não é bem-vindo. Isso é uma coisa muito triste. E tem a questão também estrutura, né, do lugar, tipo, eles fazem um lugar muito grande para falar, nossa, a gente fez isso daqui, mas, por exemplo, não tinha água, não tinha banheiro, tinha garrafinha de Coca-Cola em todos os lugares, no chão, porque não tinha lixo. Um dos dias vazou esgoto, assim, foi horrível. Então, assim,
Tudo acaba Imagina sendo... acontecer qualquer tipo de evento, isso menos lá, né? Exatamente. Então são várias expectativas minhas que foram quebradas, assim, porque eu achei realmente que fosse um espaço mais respeitoso com o ativista e um espaço mais bem estruturado, vamos dizer assim. Também tem a questão de transporte, que cheguei a comentar com vocês, de, tipo, a população lá, que vive lá, não tem transporte, sabe? Aquele transporte elétrico que a gente estava usando, aqueles ônibus, estavam lá só para a COP27. E aí a gente se pegou no momento pensando, nossa, mas que lugar é esse? Foi em Sharm el-Sheikh, no Egito, né, a COP. E aí lá é uma cidade muito turística, que recebe muito turista russo e italiano. Então, nos comércios, por exemplo, eles falam mais de 4 línguas, assim, russo, italiano, inglês e árabe. Então, assim, isso foi uma coisa que foi a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei lá. Eu achei assim, nossa, que esquisito, né? E aí nos hotéis, assim, também muito hotel, praia privada. E eu, nossa, que lugar é esse, sabe? E aí eu percebi que até os próprios moradores lá, que moram lá, trabalham para manter esse turismo acontecendo, sabe? Então, e que aquele transporte que a gente estava usando ia acabar assim que a COP acabasse e que eles iam continuar sem mobilidade ali, sabe? Se você não tem carro, você se vai. Então, é uma realidade ali naquele lugar que me deixou muito assustada e que me fez pensar, tá, o que eu tô fazendo aqui? Parar pra respirar, lembrar que eu tava lá representando a minha comunidade, levantar a cabeça, seguir em frente e continuar. Acho que foi meio que isso, assim. Sabe, Diana, você falando, assim, eu vou aproveitar a oportunidade que você me deu agora de reafirmar um compromisso que meu e acho que do Fernando também, acho que posso falar em nome dos dois, aqui através do Para e Ponto. O que a gente tem em mente é propor um espaço que seja um espaço de diálogo e que traga diversidade para que a gente, na verdade, consiga conversar com as pessoas e entender de fato quais são os problemas reais e como esses problemas reais afetam a vida das pessoas. Então, isso é o que a gente se propõe aqui no Para e Ponto. E quando você traz essa questão da COP, isso fica muito evidente, porque parece que em determinadas bolhas, em determinadas cúpulas, discutem-se soluções teóricas que, na verdade, não vão chegar na ponta, que é onde, de fato, alguém precisa. Então, eu ia até te perguntar sobre as expectativas que você teria trazido da COP como a solução para os problemas, de fato, que você enfrenta no teu dia a dia. Mas eu vou mudar a pergunta. Isso fez com que você enxergasse que, de fato, a solução vai vir no agir local? Você vai ter que fazer as coisas acontecerem? É isso que você está me dizendo? Porque no bastidor de lá, você viu que talvez o que esteja se discutindo está muito descolado da realidade do que as pessoas de fato precisam. É isso que você está me dizendo? Não, acho que muito pelo contrário. Eu acho que é preciso agir mais globalmente, agir nessas conferências para elas efetivamente chegarem na ponta, chegarem no local. A gente precisa estar cada vez mais nesses lugares para enxergarem a nossa realidade, fazer com que isso chegue na ponta, chegue no local. Então, acredito que a gente precisa agir global para atuar local também. Agir global também é atuar local. Tipo. E o que está faltando lá, então? É representatividade? Não é só representatividade, não é só tá lá enquanto rostinho também, porque isso aconteceu muito. Saiu até um termo novo na COP chamado de youth washing. É mesmo? É. Porque a gente chegou lá, né? Eu cheguei e pensei, acho que vai ter muita representatividade. Realmente tinha, mas a representatividade ficou concentrada. Porque eles fizeram um pavilhão da juventude e a juventude ficou nesse pavilhão. Ela não estava no espaço de discussão, ela não estava no debate, ela não estava em lugar nenhum, ela estava ali concentrada. Então veio esse novo termo. Tipo, faz um lugar aí para eles ficarem.
Tem o greenwashing, né? Que é a maquiagem verde, vamos dizer assim, lavagem verde para fingir que é tudo sustentável, que é tudo verde. E aí surgiu esse novo termo, youth washing, que é lavagem da juventude. Fingir que tem muita juventude lá, tem, mas ela não tá lá discutindo, ela não tá acrescentando, não tá incluindo, porque ela ficou concentrada num lugar só. Então, eu me perdi na pergunta. A gente estava falando que está faltando representatividade para, de fato, sim. encontrar as soluções que precisam chegar na ponta. E se representatividade era uma questão que estava faltando lá. O que está faltando para as discussões que acontecem lá em cima chegarem? Então, tá faltando. Então é isso que tá faltando, sabe? Tá faltando a inclusão, ouvir, porque a gente grita, a gente fala, a gente adiciona, mas ninguém escuta, ninguém acrescenta nada do que a gente tá falando e gritando o tempo todo, sabe? E isso é uma das coisas que cansam muito no ativismo, sabe? A gente tem que insistir muito, falar muito pra poder ser incluído e pra ter nosso espaço, pra ser ouvido. Eu sinto que eu fui muito mais ouvida pelos jornalistas do que pelos líderes em discussão. E não é assim que tem que ser. Tem que ser ouvida por todos, porque se eu tô lá representando a minha comunidade tem algo a acrescentar na discussão. É porque eu quero que aquilo que eles estão discutindo lá chegue na ponta que é a minha comunidade. Então, eu digo que é isso, sabe? Acho que é muito contrário, assim, que a gente não tem que só atuar local. Atuar local é muito importante, mas o global tem a sua chavinha ali muito importante também. Entendi. Não, essa fotografia que você traz da COP é algo que eu tenho falado muito com o Flávio e até aqui em outros episódios do Para e Ponto, de que essa discussão é muito segmentada, né, do meio ambiente e da sustentabilidade e muito elitizada principalmente. Então, em cima desse desafio, conta pra gente, né, você até mesmo coloca muito na sua rede social, né, uma mulher negra que veio da periferia, né, da quebrada para o mundo, como está escrito lá no seu perfil do Instagram. Como que você encara isso, né? De fato é uma coisa muito elitizada e como que está o preconceito quando uma menina como você quer levantar a voz sobre um tema tão relevante como esse? Então, são muitos desafios relacionados a isso. E o primeiro começa com a gente mesmo, sabe? No caso de mim comigo mesma. Por exemplo, desde muito nova, eu sempre me limitei muito por conta da minha realidade. Sempre pensei, não, aquele espaço não é pra mim, espaço político não é pra mim, espaço de liderança não é pra mim. Porque quando a gente pensa em política, o que vem na cabeça? A primeira coisa que vem é um homem branco, sabe? Então, eu acho que esse é o principal e o mais difícil e o primeiro desafio muito grande que eu pelo menos enfrentei, que é essa questão comigo mesma, que foi passar por essa barreira, e que eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Muitas amigas minhas, colegas do ensino médio passavam por isso. E eu falava, amiga, não, calma. Claro que você pode fazer isso, como assim? Sabe? Então vem nesse lugar de de dar suporte também para as outras pessoas, sabe? E aí eu fui ocupando esses lugares, ocupando essas conferências, muitos aos poucos. E aí fui prestando atenção, assim, que eu era meio ignorada também, sabe? As pessoas não davam muita importância, porque provavelmente um homem branco que fez faculdade, que fez tal iniciação científica e sei lá o quê, tinha mais conhecimento do que a pessoa que passou por aquilo, a pessoa que tinha experiência de vida com aquilo. E aí chegou um momento que eu entendi que não, que a minha experiência de vida conta muito e que eu e pessoas como eu que vivem, passam situações como eu, que deviam estar nesses lugares, sendo ouvidos, discutindo sobre isso, sabe? Então, esse foi um ponto muito importante para continuar em frente, mas é claro que passo por muitas questões de você, esses dias, eu fui dar uma palestra numa faculdade muito importante daqui de São Paulo, na qual estava a ministra Marina Silva também. E também um doutor, um médico importante, pesquisador de Harvard. E aí, quando eu cheguei lá, a moça falou, pode sentar ali no cantinho, os convidados já vão chegar. E aí eu falei, mas eu sou convidada.
E aí ela falou, você é convidada? Tipo... Como assim? Como assim? Uma menina jovem desse jeito, negra, periférica, sendo convidada do lado desse doutor, tipo, sabe? Acho que isso acontece muito, mas são coisas que a gente tem que enfrentar para darem significado, o significado e a importância que já deveria ter tido, porque é importante, sabe, eu estar lá nesses espaços e pessoas como eu também estarem sendo ouvidas e representadas, porque até o momento, assim, a gente tem avançado aos pouquinhos, a passinho de tartaruga, mas ainda não é o suficiente. Só para continuar essa linha, Flavião, e como que você vê a percepção, né, de quem está de fora para os cuidados do meio ambiente, da sustentabilidade, para São Paulo, por exemplo, como um todo, e para a periferia especificamente, né? A gente até discutiu isso aqui em off, né? Que tem um olhar diferente, né, para a comunidade, né? Parece que a comunidade lá sempre foi assim, a gente não vai dar tanta atenção, o pessoal de lá está acostumado com a vida desse jeito. Como que você vê esse olhar diferente que muitas vezes a política dá, né, para priorizar de repente aquele pessoal de classe A e não dar tanta atenção para o pessoal das classes C e D? Esses dias eu estava conversando com uns amigos meus, ativistas, né? E falaram assim, esse caso do litoral só teve visibilidade porque hotéis de luxo e casas ricas foram atingidas também. E aí isso me pegou muito, assim, eu fiquei muito pensativa depois que eu ouvi isso, porque... De fato, todos os anos, mesmo que apareçam em jornais que a comunidade está sendo afetada por enchentes, que está sendo afetada por deslizamento, que a comunidade tem subido cada vez mais no morro, as pessoas falam, isso acontece todo ano, sabe? E aí, quando isso acontece no litoral, as pessoas deram muita atenção para isso que aconteceu. Mas será que se isso só acontecesse na comunidade de novo e não tivesse afetado o litoral mais rico, vamos dizer assim, será que teriam dado visibilidade para essa questão também, né? E aí isso foi algo que pegou bastante em mim, mas que eu peguei e pensei, bom, pelo menos é uma oportunidade de ouvirem as pessoas que estão passando por isso, das pessoas entenderem que a crise climática já chegou, que isso também faz parte disso, das pessoas abrirem o olhar para essa questão. Abrirem um olhar para essa questão. Então, isso também abrangeu bastante a questão do racismo ambiental. Quem é que está passando por essa questão agora? Explica o que é racismo. Isso, explica pra gente, porque não está tão familiarizado com esse termo. Acho bacana, Jadra, a gente explicar o que é o racismo ambiental, então. Racismo ambiental é um termo que nasceu pelo ativista Franklin. Ele é um ativista dos direitos humanos estadunidense. E aí esse termo nasceu lá na comunidade dele, há muito tempo atrás, quando ele viu que a comunidade dele estava sendo afetada pelos lixos tóxicos das indústrias. E aí ele foi estudar mais a fundo sobre essa questão e ele percebeu que outras comunidades dos Estados Unidos também estavam sendo afetadas por isso. E aí ele percebeu que isso era uma questão de racismo estrutural, sabe? Por que as comunidades negras estão passando por essa questão do lixo tóxico, sabe? Essa questão ambiental e problemas ambientais. Mas a gente também não precisa ir lá para os Estados Unidos para falar sobre racismo ambiental, trazendo essa questão para o Brasil. A gente pode falar disso em deslizamento, em enchente, cheias, falta de demarcação de terra e diversas outras questões. E como incluem a enchente nessa discussão, por exemplo, a minha comunidade, quem é que está passando, sabe, por essas enchentes? Quem é que está sendo afetado pela chuva? Quem é que fica sem internet quando chove? Quem é que perde imóvel? Quem é que tem medo de perder a comida quando chove? É a pessoa da comunidade, da periferia, que está passando pelo racismo ambiental. E já passa há muito tempo. Mas isso está sendo discutido só agora, né? Que bom, pelo menos, que está sendo mais discutido, que está sendo mais abordado. Eu acho que a solução agora é a gente falar cada vez mais sobre isso, para que surjam mais soluções em cima disso. O racismo ambiental, na verdade, é a questão de todo mundo passar por um tipo... O problema das mudanças climáticas é um problema de caráter global, mas que afeta pessoas igualmente de formas diferentes, né? Exatamente. Afeta a todos
pela mudança climática, pelo efeito global, mas de forma diferente. E você sabe que é engraçado que a gente estava conversando também em off. Outro dia, cada vez eu acabo incluindo um termo a mais em uma designação que vem me incomodando. Né? Então, eu sou homem, eu sou branco, eu sou cis, eu sou hétero, eu sou sudestino, que eu estava falando para você que é um termo que eu agreguei a essa classificação. E eu falei, poxa, né, eu sou o estereótipo da pessoa que não percebe esse racismo ambiental. Né? Lendo as referências clássicas, por exemplo, da questão racial, quando a gente vai para Djamila Ribeiro, quando a gente vai para Sueli Carneiro, e, enfim, tantos Abdias e por aí vai, a percepção que se tem, ou a orientação que se tem não basta deixar de ser, ou não basta fingir que não é, que não enxerga, né? Ou fingir que enxerga, pelo contrário. Mas você precisa dar voz para esse tipo de questão. Pesquisar referências, ler as pessoas, ler essas referências. Né? Eu acho que essa é uma questão importante. E aí eu ia perguntar para você, na verdade, no sentido inverso. Né? Então, assim, a gente tem tentado abrir esse espaço e fazer essas conexões. Agora você é uma pessoa que tem várias interconexões nesse sentido. Você é mulher, você é negra, você fala da questão da periférica. Tem várias conexões que eu imagino. Né? A gente estava falando que o sudestino você traz para você também. Você não tem o nordestino nessa história, que é um agravante ainda nessa história. Desse ponto de vista de interconexões, as redes sociais tem propiciado a gente encontrar mais gente, a gente se encontrou através delas e isso tem dado força para essas várias causas que no final das contas acabam se somando em uma só, você carrega várias delas em si, né? Enfim, como é que você vê essa história das redes sociais como palco, como microfone para essas questões serem debatidas e serem tratadas? Tem efetividade nisso para trazer solução? Com certeza. Acredito que as redes sociais é até mesmo o primeiro passo, sabe? Não só da gente, mas de muita gente para uma educação ambiental, vamos dizer assim, para alcançar mais pessoas, para as pessoas entenderem mais o que é a crise climática. Muita gente nem mesmo já ouviu esse termo. O que é crise climática? O que é aquecimento global? Tem gente que fica surpresa, né? Tipo, o que é isso? E, nossa, é muito engraçado. Mas eu acredito que a gente, que é ativista ambiental e tem lutado muito tempo por isso, tem entrado agora nas redes sociais com a intenção de ocupar mesmo as redes para disseminar essa informação, sabe? Para fazer as pessoas entenderem o que é, que muita gente está passando e nem sabe que está passando. Então, as redes sociais vêm com esse caminho, sabe? Isso é um primeiro passo para educar a população sobre o que é a crise climática, sobre as questões socioambientais e todas as interseccionalizações disso. E você se sente ouvida por pessoas que antes não te ouviam? Porque é o que a gente fala da história de falar para não convertidos ou falar para dentro da bolha, né? Tem várias pessoas ao teu lado que defendem a mesma causa. Nessa história da classificação e da generalização, que a gente sempre fala aqui, história, né? Os jovens vão salvar o mundo, ou vão corrigir os problemas que as outras gerações trouxeram. Mas é o que eu falei, eu quero viver muito mais tempo ainda. Então eu tenho que fazer alguma coisa para colaborar com essa história, mesmo ou para desfazer ou fazer de forma diferente. Então a gente precisa se conectar. Então, sim, você se sente ouvida já por pessoas que não te ouviam, ou que pelo menos falam, pera um pouquinho, essa menina tem alguma coisa interessante para me falar. Como é que você está se sentindo nesse? Nossa, nas redes sociais eu me sinto ouvida por todas as pessoas. Seja aquela que nem sequer acredita no aquecimento global, desde aquela que já entende muito bem, mas que está aprendendo e quer conhecer mais. Aqueles que são meus amigos de trabalho, sabe? Então, eu me sinto muito ouvida por todas as pessoas, tanto que esses dias eu estava na faculdade, até comentei, estava na faculdade, e aí a pessoa falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Jazara. Ela falou assim, assisti o seu vídeo já.
com Greenpeace e tudo mais, aprendi isso, assim. Então, sim, cara, é sensacional, assim, sabe? A gente ser ouvido por pessoas que estão aqui pertinho ou pessoas que estão muito longe, mas é uma ferramenta, assim, incrível pra gente começar, sabe? A abrir a cabeça das pessoas para entenderem isso, para entender o que está acontecendo, mas também não é a única e não é o suficiente, sabe? Acho que além das redes sociais, essa questão tem que estar na TV, tem que estar na rádio, tem que estar nas televisõezinhas do metrô, tem que estar em todos os lugares, tem que estar em cartazes, tem que estar em tudo, sabe? Acho que essa é uma questão que vai, agora que está começando a ter mais visibilidade, e a rede social tem muito essa questão também de pressão, sabe? Ela consegue fazer as pessoas ouvirem quando tá um coletivo, seja num tuitaço, seja numa mobilização digital, isso é muito legal também. Então a rede social, ela tá entrando aí com um papel muito forte de iniciar essa discussão. Então, eu acredito muito no potencial das redes. Agora, aproveitando que você está lidando com muitas pessoas nas redes, dá uma dica pra gente aqui, né, que já está mais velha e tem menos paciência. O Flávio, inclusive, fala para mim, cuidado, não vai responder, não fica bravo assim. Mas como que é lidar com os haters e os negacionistas que a gente sabe que tem em todo lugar, né? Dá uma dica de como que a gente consegue conversar e ter um diálogo para, de repente, não polarizar, né? Gente que acredita nisso e gente que não acredita naquilo. Mas, de repente, ter um debate que possa fazer a pessoa refletir sobre essas mudanças que a gente está tendo no nosso clima, por exemplo. Há 3 anos atrás, eu mesma não sabia lidar nem um pouquinho. Só que como é que eu posso falar? Os haters negacionistas, eles tinham um costume, assim, de até mesmo fazer mutirão para agredir virtualmente ativistas ambientais. Então, era horrível, assim. Eu não sabia lidar, não sabia nem mesmo, por exemplo, como chegar em alguém na rua que tá conversando sobre isso, e aí eu tô lá no meio do assunto, e aí a pessoa começa a falar, eu não acredito nessa coisa, não, de aquecimento global. E eu não sabia como conversar com essa pessoa e convencer ela, sabe? Porque conforme eu fui aprendendo mais sobre o assunto, debatendo mais sobre o assunto, que eu fui entendendo que não adianta mais a gente chegar com um monte de bagagem, com um monte de conhecimento, dados, para explicar para a pessoa que isso é verdade. A gente tem que mostrar para ela que isso é verdade a partir da realidade dela, sabe? Chegar na realidade dela, pegar na ferida mesmo, falar assim, você viu que esse negócio do litoral aconteceu por causa do aquecimento global, que sei lá o quê? Não é assim que se chega nessa pessoa. Você chega falando, uma pena que a gente não vai poder ir pra praia, né? Porque aconteceu aquele negócio lá no litoral, você viu, por causa do aquecimento global. Tipo, você viu que tá chovendo muito, e que isso vai acontecer, que sei lá o quê. Sabe? Talvez trazer isso mais pra realidade da pessoa, pra pertinho. Ou talvez, você viu que ontem quase ninguém conseguiu chegar em casa por causa disso, aquilo lá. E a pessoa, eu também não consegui chegar em casa. Aí ela, você sabia que isso faz parte da crise climática? Exato. Então, eu acho que é ter muita paciência. Eu sei que é muito difícil. Mas a gente tratar isso com mais calma, trazendo isso pra realidade da pessoa, a gente acaba colocando uma pulguinha atrás da orelha dela, cutucando ela, sabe? E fazendo ela se questionar sobre essa questão e talvez até por conta própria entender mais, pesquisar mais e ver que é diferente do que ela estava pensando. No final das contas, isso é até uma questão de inversão de lógica, né? Porque, voltando, por exemplo do Jardim Pantanal, mas para outras comunidades também, em geral as pessoas ficam muito na teoria e arrumando solução para problemas que de fato não conhecem. Na verdade, realidades que não conhecem, né? Não, gente, tá lá na beira do rio, tá lá porque quer, seu primeiro ponto. Vai lá e tira, sai daí, vai para outro lugar. E se você vai de fato para a realidade, é o lar da pessoa, é o lugar em que ela fez raiz, é o lugar em que ela, até por falta de opção no início, mas depois construiu família e tudo mais. Você nasceu lá, mas os seus avós vieram, enfim, tem uma história construída por lá. Então, tem-se o costume de impor soluções para problemas que de fato não se conhecem. E agora está invertendo a lógica das pessoas estarem querendo ser ouvidas
E você saber, de fato, já ter passado por esse tipo de situação e você poder trazer para elas uma forma diferente de apresentar ou endereçar esse tipo de questão, né? É mais ou menos isso que está acontecendo agora. As pessoas estão se tocando de coisas que você viveu a tua vida inteira, né? Ser ouvida. Exatamente. Eu sempre trouxe para os espaços a minha experiência de vida, sabe? A minha vivência, porque é o que eu vivi, né? É o que eu tenho voz sobre isso. E as pessoas que têm conhecimento mais teórico ou qualquer coisa desse tipo não têm a mesma visão sobre isso do que eu tenho, que é a minha vida, sabe? Então acabam sendo coisas muito diferentes, mas querendo ou não, o teórico agora vem agregando muito na minha vida, tanto que eu vou trabalhar com isso agora, sabe, com essa questão mais ambientalista. Então, acho que ambas são importantes, mas é sempre bom ressaltar que aquela pessoa que tem essa pauta na vida, que tem essa pauta na experiência de vida, tem que ser ouvida, né? Tem que estar lá para ser ouvida e que isso vai acrescentar na sua vida também, porque você vai estar lá ouvindo ela. E ouvir histórias é muito importante, é o início do nosso ativismo, sabe? Eu acho que o meu ativismo, por exemplo, iniciou quando eu ouvi histórias vendo as histórias. Mas muita gente inicia o ativismo ouvindo histórias de pessoas que passam, ouvindo histórias de pessoas que talvez nunca conheceram, mas lendo alguma coisa, sabe? E acaba sendo tocado por isso. Eu fui tocada a partir da minha própria vida, mas da minha experiência de vida, da minha família e tudo mais. Mas pessoas são tocadas de formas diferentes e viram ativistas de formas diferentes. Acho isso muito bacana também. Agora deixa pra gente então essa inspiração que você está falando, né, de você encontrar o seu lugar. O que você diria para quem ainda está com aquele conflito interno, sabe? Será que eu dou esse passo a mais? Será que eu me envolvo nisso, né? E o que você diria, né? Por que valeu a pena até aqui? E o que te faz enxergar que vai valer a pena, né? Até visualizando pra gente aí, Jazera, o que você imagina daqui para frente você tá engajada? E aproveita para dar esse toque de inspiração para quem quer estar junto nessa jornada do ativismo. Bom, eu já tive nessa situação de estar com a cabeça numa confusão, de estar absorvendo muita informação ao mesmo tempo e estar com a cabeça muito quente e pensar, meu Deus, o que eu quero fazer? E aí eu comecei a ler o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e eu entendo que cada pessoa tem uma interpretação diferente das palavras, do que está lendo, mas tem uma frase que ele fala lá no finalzinho, bem no finalzinho do livro, que ficou muito na minha cabeça, que eu interpretei assim tão profundamente, que me toca muito até hoje, que é, às vezes você pode não salvar o mundo, mas você pode salvar uma pessoa, e uma pessoa é um universo. Então, isso já é algo que me dá muita esperança e que me faz continuar, sabe? Sempre. Então, mesmo que você não salve o mundo, a gente tá fazendo uma revolução aos poucos, mas se você salvar uma pessoa da próxima geração, seja plantando uma árvore, seja fazendo alguma ação na sua escola, seja indo numa conferência global, você faz a diferença, sabe? E isso é o mais importante. E como que você se vê agora para continuar com esse sentimento, valendo a pena? Você já está começando a faculdade agora, você falou pra gente. Como você visualiza você daqui a uns anos? Uau! Bom, o meu ativismo ele sempre vai estar em todas as áreas da minha vida, seja como estudante, seja como profissional, seja na minha vida pessoal. Então, eu me vejo continuando assim, mas talvez de uma maneira mais política, realizando ações mais efetivas para mais pessoas. E, enfim, eu me vejo assim, sabe? Empoderando outras mulheres negras também da periferia e meninas, levando sonho para elas. Então, acho que é assim que eu me vejo. Muito bem. É isso, Flavião? Tô com orgulho de dizer que vai ser minha colega da Geociências. Olha só, eu vi, você estava todo orgulhoso aí. Muito bom, mas que papo inspirador. Muito obrigado, viu, Jazera, você vir até aqui no nosso estúdio, compartilhar essa história tão linda de transformação e de inspiração que está apenas começando, mas já tem tanta coisa rica, tanta coisa para inspirar tanta gente. Então eu só posso desejar assim, muito sucesso para você nessa causa que você escolheu e que você possa ajudar aí muita gente a entender que cada um é importante para esse planeta e que todos juntos a gente fica mais forte para cuidar dele, né? É
isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Então, juventude, lute. E os jovens, que são jovens há mais tempo também. Boa, gostei dessa. Obrigado. É isso, muito obrigada. Antes, deixa sua arroba nas redes sociais, por gentileza, para o pessoal que ainda não te segue ter esse prazer de te seguir, por favor. Claro, meu Instagram é Jazara_Oná e todas as redes sociais também é Jazara Oná. Então é só tu botar Jazara, é a primeira lá. Não tem erro, a gente vai deixar aqui na descrição também. Obrigado, viu, Jazara, mais uma vez. Muito obrigada. E obrigado a você que acompanha aí mais um episódio do podcast Para e Ponto. Sim, não se esqueça, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. O Flávio fica me falando aqui, tem que falar pra se inscrever, tem que falar. Eu tô falando aqui, Flavião, tá vendo? Então se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, deixe seu comentário, seu like e compartilha essa conversa linda, inspiradora que a gente teve com a Jazara para que mais pessoas estejam aí envolvidas nessa causa. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi o Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.